Bom dia, eu sou a Ana Laura, fonoaudióloga, pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar, e o tema da nossa aula de hoje será motricidade orofacial. Lembrando sempre que nós temos as teleconsultorias, então caso você fique com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum caso que você esteja atendendo, pode enviar que a gente está à disposição. Vamos começar pelo básico. O que é a motricidade orofacial? Então, motricidade vem de movimento, então são os movimentos musculares que os nossos músculos do rosto e do pescoço, eles fazem durante os nossos movimentos, durante as nossas funções. Então, é o movimento que esses músculos fazem durante as nossas funções. Nós vamos ver quais são daqui a pouquinho. E a motricidade orofacial, ela é uma área da fonoaudiologia que estuda a musculatura dos lábios, língua, bochechas e face, né, igual nós comentamos agora. É o movimento que esses músculos fazem. Então, através das funções desses músculos, nós estudamos toda essa parte. Então, quais são essas funções que os músculos de cabeça e pescoço estão relacionados? Respiração, sucção, mastigação, deglutição e fala. Então, sucção pode ser tanto a sucção da amamentação no bebê, quanto a gente sugar um canudo, por exemplo, a mastigação dos alimentos, a deglutição, que é o ato de engolir, e também a fala. A fonoaudiologia atua na prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento de pessoas com comprometimento destas funções, e também pode atuar no aprimoramento da estética facial. Então, é uma área reconhecida pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, existe a especialidade de motricidade orofacial, e nós podemos abranger muitas questões com essa musculatura. Então, vamos entender um pouquinho sobre anatomia. Para a gente entender o que está errado, vamos entender como que tudo funciona. O que a gente tem nessa musculatura de oroface, né, cabeça e pescoço, dentro da boca também, para a gente entender melhor como essa musculatura vai funcionar mediante as funções que elas desempenham. Então, toda essa musculatura, ela age em conjunto. É muito difícil um músculo atuar completamente sozinho. Existem alguns momentos em que nós vamos desassociar uma musculatura, às vezes aconteceu alguma coisa com o paciente, que, nossa, ele vai fechar o olho e ele mexe o pescoço, por exemplo. Pode acontecer uma associação que não é comum. Então, a gente vai desfazer essas compensações. Mas, em geral, os músculos eles funcionam como um todo. Para fazer um movimento, a gente precisa de um certo número de músculos. Então, nós temos aqui na testa, nossa testa é uma musculatura, né, o occipital, ou é o ósculo frontal, né, nós temos o músculo frontal aqui, temos o orbicular da boca, o orbicular dos olhos, nós temos aqui para a gente conseguir fechar, nós temos musculatura no nariz também, toda a musculatura de face, então nós temos aqui levantador de asa do nariz e do lábio superior, zigomático, risório também. O que essa musculatura, principalmente aqui nessa região da bochecha, vai fazer? É a musculatura para a gente fazer cara de cheiro ruim, levantar o lábio. Ó, se a gente levanta aqui o nariz, nosso lábio também levanta. Para a gente sorrir, a gente utiliza o risório também. A gente utiliza os levantadores do ângulo da boca, né? E a gente utiliza risório. Para fazer sucção, se a gente usar a bochecha, a gente usa o risório também. A boca de peixinho, que a gente brinca. Temos orbicular, agora sim, orbicular da boca, orbicular dos lábios. É a musculatura ao redor dos nossos lábios mesmo, é toda uma musculatura só. Temos também depressor do ângulo da boca, temos mentual. Toda essa musculatura mentual, ele também vai fazer a gente enrugar o queixo. Quando a gente tem um déficit nessa musculatura, o músculo está muito fraco, alguma coisa assim,
a gente vai observar compensações. Então, quando a gente chega lá no paciente respirador oral, por exemplo, é uma compensação muito comum de se fazer. Paciente que tem orbicular de lábios muito fraco, masseter e temporal também. São musculaturas que estão no nosso rosto, que estão na nossa face, e elas ajudam na hora da gente manter a boca fechada, na hora da gente mastigar, na hora da gente ter pressão para engolir. E às vezes, quando essa musculatura não está desempenhando bem a função dela, a gente compensa com outras musculaturas. Por isso é muito importante a gente entender quais os músculos nós temos e qual a função desse músculo também. Porque se eu pego um paciente que está com a função alterada, e a alteração é porque está muito fraco uma musculatura e ele está compensando com outra, eu preciso saber que ele está fazendo essa compensação, preciso analisar esse paciente. Ou então é um paciente que tem uma hipercontratura muscular, ele está contraindo demais, o músculo fadiga rápido, então ele consegue até usar a musculatura correta, mas ele não fica muito tempo fazendo aquela função, porque a musculatura está apertando tanto, está tão forte, que o músculo acaba fadigando rápido. Nós temos também platisma, aqui embaixo. Geralmente são pacientes que têm alguma fraqueza de muscular aqui em cima também, que acabam, na hora de mastigar, por exemplo, fazendo essa compensação. Então, ao invés de eu usar a minha boca aqui, eu estou usando o meu pescoço. E isso é muito prejudicial. Como cabeça e pescoço a gente está vendo que tem muita musculatura e os músculos são muito pequenos, se a gente dá uma função errada para aquele músculo, se ele não faz a função que ele precisa fazer, para a qual ele foi destinado, é a mesma coisa a gente ir para a academia e malhar o músculo errado, fazer um exercício errado, tentar trabalhar um tríceps, por exemplo, fazendo um exercício para bíceps, vamos supor. É mais ou menos nesse estilo que nós temos que pensar. A musculatura de cabeça e pescoço, ela também precisa de atenção e ela também precisa ser trabalhada. Por isso é tão importante a gente ter essa visualização de toda a musculatura e ter noção onde esse músculo está começando, onde esse músculo termina, qual que é a origem e inserção, qual a origem, qual a inserção, qual a inervação dessa musculatura. Essa deficiência do músculo é por causa de um nervo que foi lesionado ou é porque o músculo não está respondendo ao estímulo que ele foi exposto, né? Ele consegue ter a sensação, mas ele não está fazendo a execução do movimento, ou ele não tem sensação. Qual o déficit dessa musculatura e qual a implicação disso na função para esse paciente? Então, a fonoaudiologia trabalha muito com a função. Lembrar sempre daquelas funções que a gente viu lá no começo. Sucção, mastigação, deglutição, respiração e fala. Tudo isso nós fazemos com a mesma musculatura. Então, é um músculo que é recrutado o tempo inteiro. Então, a gente fala bastante. Mesmo as pessoas que são mais retraídas, em algum momento elas precisam falar. A gente fala, a gente come, a gente respira usando essa musculatura. Então, a musculatura tem que estar bem no lugar para que o ar possa entrar pelo nariz e não entrar pela boca. Até para a gente engolir, qualquer alteração nessa musculatura vai acarretar uma adaptação dessa função. Então, como nós comentamos agora, nós fazemos todas as funções com os mesmos músculos. Portanto, uma pequena alteração, nossa, um lábio que está fraco, eu não consigo ficar com a boca fechada, o tempo todo eu estou com a boca aberta. Eu posso acarretar uma respiração oral. Se for um bebê, a sucção dele não vai ser eficiente porque ele não vai ter força nessa musculatura de lábios. Na hora dele engolir, a língua desse bebê vai estar fraca. Ou se é uma criança maior, ou um adulto, ou um idoso que não está usando essa musculatura, a musculatura está muito fraca. Na hora de engolir, a deglutição ela é por pressão. Eu preciso ter uma pressão de lábio, então eu vou fazer uma deglutição adaptada, eu vou fazer a compensação com outras musculaturas, e aí o paciente fica todo desajustado e a gente pode favorecer episódios de engasgo, a gente pode favorecer episódios de alteração de fala,
trocas de fonemas ou distorção de fonemas também podem acontecer. Ronco, apneia, são muitas alterações que nós temos e todas elas estão dentro dessa área da motricidade orofacial. Então, a gente estuda o movimento desse músculo para que a gente possa entender a função que ele está desempenhando. Então, vamos começar pela sucção. É uma das primeiras funções que a gente desenvolve ainda na vida intrauterina. Não é raro as mães fazerem uma ultrassonografia, por exemplo, e tá lá o neném sugando o dedo. Até aí tudo bem, mas quando o neném nasce, essa sucção digital pode ser prejudicial, porque vai acabar pegando, se for uma coisa muito frequente em vários momentos do dia, pode pegar o formato do dedo e alterar a construção da arcada dentária, né, e o desenvolvimento dessa musculatura também. Mas também não é só a sucção do bebê que a gente tem. Quando a gente cresce, a gente pode fazer a sucção do canudo também. É importante a gente fazer essa sucção com o canudo. Enquanto a gente é mais jovem, pode acontecer a gente não preferir, porque a musculatura ainda está ok, a gente está trabalhando ali na mastigação, mas se já é um idoso, por exemplo, eu posso usar essa sucção, né, do canudo para fortalecer um pouco a musculatura intraoral, principalmente. Então, é válido a gente utilizar o canudo, mas sempre com consciência e com responsabilidade, pensando no meio ambiente também. A sucção, principalmente no bebê, ela estimula o crescimento facial e o funcionamento adequado de boca e face através do fortalecimento muscular. Então, quando a gente pega uma foto aqui do bebê sugando o seio da mãe, que é a nossa maior preferência. Se o bebê não está sugando o seio da mãe, vamos verificar o que está acontecendo. A gente vai ver as alterações que podem acontecer. Mas quando a gente pega aqui, à medida que a boca está fazendo uma pressão, a língua, ela faz um canolamento, então a bordinha da língua, ela acaba indo um pouco para cima para que essa sucção aconteça. É a força da sucção da língua, principalmente, que vai fazer com que esse leite saia do seio da mãe. Então, eu preciso de uma musculatura forte. O meu queixo precisa estar estabilizado, né? O queixo do bebê precisa estar estabilizado para que essa sucção aconteça num ritmo bacana, para que consiga ser eficiente. À medida que isso vai acontecendo, que essa movimentação vai acontecendo, o bebê começa a formar sua estrutura óssea, sua estrutura muscular também. Por quê? O neném, ele nasce retrognata. O queixo do bebê, ele é um pouco mais para dentro. É aquela pessoa do queixo muito pequenininho. O bebê, ele nasce assim, né? Pela questão, principalmente, no parto natural. Então, essa musculatura tem que crescer para entrar em equilíbrio. Tanto a face média, né? Quanto a face inferior. É preciso ter um equilíbrio. Precisa ter mais ou menos a mesma estrutura ali para que, futuramente, quando os dentes nascerem, a arcada dentária consiga se encaixar, os dentes de cima com os dentes de baixo, e eu não tenha alteração de oclusão e de mordida. E o que pode estar errado com a sucção, principalmente do neném? Quando a gente fala de sucção, o nosso foco principal é essa sucção do bebê. Então, pode ter uma ausência do reflexo de sucção. A gente coloca o seio da mãe ali, estimula o bebê, ele não procura o seio, ele não tem uma resposta, ele não começa a sugar. Como que a gente vai ajustar isso para esse bebê? Estimular essa musculatura. Às vezes, é uma musculatura que está hipossensível, não está captando muito os estímulos que eles estão recebendo, não está captando pressão, não está captando toque, não está captando temperatura, e tudo isso, toda essa sensibilidade é muito importante para que o cérebro seja estimulado e emita uma resposta de ação, para que esse músculo se movimente, né? Às vezes é um bebê que está hipossensível,
não está tendo muita sensibilidade. Então, a gente vai nos pontos motores e ativa essa sensibilidade quando não tem ausência, quando não tem o reflexo de sucção. Mas às vezes o bebê ele até tem esse reflexo, mas ele não tem força. Aí a gente precisa verificar o que está acontecendo que não tem essa força de sucção. É por conta de um freio da língua que está preso? É uma linguinha presa? É porque a musculatura de boca está ficando entreaberta? Não tem língua presa, mas a musculatura de boca está aberta e ele não consegue vedar esse seio da mãe? É porque a língua não está ficando lá no palato duro, no céu da boca, e aí essa língua não está tendo força para fazer o movimento que ela precisa de sucção? A gente precisa identificar onde está a fraqueza desse músculo, quais músculos estão fracos. Ah, Ana, mas o meu bebê, ele está sugando muito com a bochecha. Isso não deveria acontecer. A sucção do bebê, ela acontece mais com a linguinha mesmo. Então, precisa verificar se essa língua e esse lábio estão com uma mobilidade, uma força ok, porque ele está fazendo uma compensação com essa bochecha. A compensação com a bochecha, ela não é interessante para a gente. Pode acontecer de ter uma incoordenação entre sugar, engolir e respirar. Aprender a mamar é um aprendizado. O bebê aprende. Não é tão instintivo assim, nossa, você vai colocar o bebê no seio da mãe e o bebê já vai sair sugando. Não é sempre assim. Existem alguns bebês que vão ter mais facilidade, outros bebês não. Então, a gente precisa ensinar esse bebê a mamar e ensinar essa mãe a ofertar esse leite para o bebê. E entre essa aprendizagem, pode estar, principalmente nos mais prematuros, é mais comum, ter uma incoordenação. O bebê ele suga, mas aí ele não consegue saber a hora que ele tem que parar de respirar para engolir. E aí é a hora que o bebê engasga, por exemplo. Quando o bebê quer respirar na hora de engolir, pode ser que aconteça o engasgo, principalmente porque a laringe do bebê ela é mais alta, a laringe que protege, né, a gente dos engasgos. Então, na laringe a gente tem a prega vocal fecha para que a comida deslize por cima dessa prega vocal. Se a laringe do meu bebê já é mais alta, o espaço é menor para esse leite percorrer. Então, é mais favorável para um bebê engasgado que para um adulto engasgado, por exemplo. E aí é um momento nessa incoordenação, ele não sabe a hora que precisa respirar, aí ele pode se engasgar com o leite materno. E como que a gente ajusta isso? A gente vai estimulando esse bebê, a gente vai estimular com o leite da mãe, vai devagarzinho, não dá um volume muito grande e vai ajustando esse bebê para ele conseguir coordenar. Então, primeiro a gente faz um estímulo, pode até ser feito sem um alimento, né, que seria o leite materno, pode até fazer sem o leite materno no início, para ele aprender o momento de respirar. Posicionamento inadequado da mãe ou do bebê. Às vezes, claro que é muito compreensível que as mães, principalmente as de primeira viagem, mas no primeiro mês do bebê é uma loucura, é muito diferente, muda completamente a rotina da mãe, muda completamente a rotina do pai, todo mundo fica em prol do bebê, né? O bebê que vai ajustando a casa, na verdade. E então, pode ser que pelo cansaço, né, dessa nova rotina, a mãe fique numa posição inadequada, às vezes quer dar uma amamentação deitada, pode acontecer. A postura corporal da mãe se diferencia. E aí, na hora que ela encaixa o bebê ele não fica tão legal ali. Então, às vezes, tá tampando o nariz. Até uma das causas também dessa incoordenação, né, entre sucção, respiração e deglutição. Às vezes está tampando muito o narizinho do bebê. Quando encaixa o bebê no seio da mãe, ele tem que ficar com o nariz livre, independente da posição. Se a mãe está amamentando aqui de frente, sentada, se ela está na posição de cavaleiro, por exemplo, que ela está sentada e ela coloca o bebê sentado no colo dela, de frente para ela, pode acontecer dessa
forma de amamentação ser mais fácil, né, para o bebê. Ou então uma posição invertida. O neném ele fica invertido aqui no seio da mãe, o pezinho fica para trás, o bebê abocanha o seio da mãe aqui. E essa posição, esse posicionamento, ele tem que ser muito bem colocado. Porque se a gente amassa o nariz do bebê, ou se ele fica numa posição muito inclinada, não fica numa posição legal, a gente favorece também uma incoordenação e favorece episódios de engasgo, tá? Então, caso se tenha dificuldade nessa amamentação, procure ou uma consultora de amamentação ou um fonoaudiólogo para te auxiliar nesse momento. A ausência de vedamento labial. A gente vem falando muito, né, sobre a potência de manter a boca fechada. Então, às vezes, a língua está até fazendo força. Mas se eu não tenho a minha boca para ajustar essa força também, para vedar ali o seio da mãe e dar pressão intraoral, ajudar a dar essa pressão intraoral, a amamentação também não vai acontecer. Essa sucção vai ser eficiente. A língua sozinha, ela não vai conseguir fazer o que ela precisa fazer. Eu preciso de uma estabilidade, tanto de mandíbula, quanto esse vedamento labial, para que a gente consiga uma sucção de sucesso. Então, quando a gente vê na foto aqui, por exemplo, a gente vê que a boca do bebê aqui, ó, ela tá bem encaixadinha no seio da mãe. A linguinha tá aqui por baixo, tá fazendo um apoio. O queixo, a gente não tá vendo o movimento, mas o ideal é que o queixo tenha uma estabilidade, ele não fique sambando muito, né, na hora de fazer essa sucção, porque aí pode ser uma compensação que a criança faz também. E o nariz, aquela questão da respiração que a gente falou, olha o nariz livre aqui. A gente precisa dessa liberdade para que o bebê consiga respirar. Inadequada movimentação de língua e mandíbula durante a amamentação. Então, a gente já viu que a língua, por ser fraca, ela pode fazer uma movimentação inadequada, ou então ela tem uma força, ok, mas ela não sabe muito o que ela precisa fazer. É, novamente, aquela questão. A amamentação é uma aprendizagem. O bebê também precisa aprender a mamar, assim como a mãe precisa se posicionar, aprender a se posicionar, aprender a ofertar esse seio para o bebê, para que a amamentação seja um sucesso. E a mandíbula, ela precisa ter uma estabilidade de movimento. Ela não vai ficar indo para frente, para trás, com muita imprecisão. Precisa ter uma precisão de movimento e uma estabilidade desse movimento. A mandíbula ela vai fazendo o movimento que ela precisa de acordo com a estabilidade da língua também. Então, os dois precisam estar bem juntos, bem concatenados, para que essa movimentação aconteça da forma correta. Então, o que a gente vai avaliar quando pega esse bebê? Primeira coisa, vamos avaliar esse freno. Viu que o freno está alterado? Vamos fazer o procedimento para retirar esse freno e já coloca o bebê para mamar. Hoje em dia, está acontecendo uma certa dualidade acerca do pós-operatório. Então, existem fonoaudiólogos que fazem 100% de certeza, sempre, em todos os pacientes que fizeram a liberação da língua, né, nos bebês, que fazem o pós-operatório. Já tem outros fonoaudiólogos que viram alguns estudos falando que não tem nenhuma diferença, não tem benefício colocar o bebê para fazer terapia. E aí, como é que a gente vai agir? A questão depende. A gente precisa avaliar a idade que esse bebê está fazendo essa frenotomia, as adaptações que esse bebê já tinha antes de fazer essa cirurgia, porque se for um bebê acabou de nascer, às vezes está lá no centro cirúrgico ainda, e o fonoaudiólogo, o serviço hospitalar, a maternidade, tem fonoaudiólogo à disposição, o fonoaudiólogo já foi lá, avaliou, já fez o procedimento que precisa fazer, esse bebê não teve nenhuma adaptação. Então, a gente vai colocar esse neném para mamar e, através da função, a gente faz essa reabilitação. Mas quando a mãe não teve condição, não sabia o que tinha que fazer na hora, esperou um tempo, esperou 1 mês, 2, 3, 4, aí a gente precisa avaliar. Deu um freno alterado? Está atrapalhando a amamentação? Quais adaptações a gente precisa fazer? Aí pode ser que precise de uma manipulação para organizar essa musculatura novamente.
tá? Mas sempre com muito cuidado. O bebê, ele é muito pequeno, mas ele é muito sensível. Mesmo os bebês que tenham a hipossensibilidade, a gente não pode estimular demais. Até pra gente que é adulto, já é uma musculatura muito pequena, né? De cabeça e pescoço. O bebê é menor ainda. Então, se a gente estimula demais, o bebê vai ficar muito irritado. Não vai associar a amamentação com um momento prazeroso. Então, a gente pode criar até uma repulsa no bebê com relação à amamentação. Então, tem que ter muita parcimônia, tem que ter muita sabedoria na hora de manipular esse bebê. A gente não começa uma manipulação já colocando o dedo dentro da boca do neném. Isso não pode acontecer. A gente prepara esse bebê para esse momento. Então, existem alguns pacientes que não vão precisar, a gente colocou ali na amamentação, já conseguiu ajustar, tá mamando super bem. Outros bebês, eles vão precisar de uma manipulação. A questão é avaliar. Avaliou freno, avaliou postura e força de lábios, língua e bochechas. Véu palatino também. Aquele sininho que a gente tem lá no fundo da boca, ele precisa ser avaliado. Ele é músculo, ele é muito importante para que o alimento não volte pelo nariz. A gente precisa avaliar, principalmente se for um bebê que tem fissura lábio-palatina. Ana, bebê com fissura pode amamentar? Pode, a depender do tipo de fissura. Se é uma fissura só labial, só o lábio que nasceu cortado, é mais tranquilo, pode amamentar tranquilamente, que não vai ter tanta alteração, vai precisar de um ajustezinho ali, mas é bem tranquilo, pode amamentar no seio materno sem problema. Agora, já passou para ser uma fissura palatina, pegou ou o palato duro, saiu da boca, ou o palato mole, o sininho lá no fundo da boca. Aí a gente vai ter restrição. Por quê? Se aquela região está aberta, vai ter uma comunicação entre a boca e o nariz. Então, a regurgitação nasal dessa criança, desse bebê, vai ser muito grande. Então, o leite vai entrar pela boca do bebê, mas ele pode ir muito para o nariz e o bebê não consegue coordenar porque não tem estrutura necessária para isso. Então, é mais difícil amamentar esse neném com o peito. Aí, nesses casos, a gente faz uma adaptação com a mamadeira. Tá? A gente pode até tirar o leite da mãe, mas a gente faz uma adaptação com a mamadeira. Então, avaliou o paciente. Viu que ele precisa de alguma alteração? Faça com muito cuidado. Lembre-se sempre que o bebê é muito frágil, pequenininho, principalmente os recém-nascidos. A gente precisa ponderar o quanto de estimulação a gente faz com esse bebê. Por isso que a terapia depende da alteração que eu encontrei. Se eu tenho uma alteração de freno, vi que o freno desse bebê está alterado, eu vou lá, faço o procedimento de tirar aquele freno, vou ajustar a movimentação de língua, movimentação de queixo, se tinha compensação, movimentação de lábio. Postura e força de lábios, língua e bochechas. É um bebê que não está canulando a língua. Ele já resolveu a questão do frênulo, mas ele não canula essa língua. Eu vou fazer uma estimulação com o dedo, com cuidado. Posso fazer uma estimulação com o dedo, para que esse neném faça essa canulação. Posso utilizar também um cotonete macio, o cotonete para bebê mesmo. Posso utilizar o cotonete sujo do leite da mãe. Vai fazendo a movimentação para auxiliar, né, que essas bordas façam o movimento da canulação. Força de lábio, vou manipular esse lábio desse neném. Vou promover força para esse lábio também. Bochechas, vou fazer uma estimulação, vou colocar uma sensação ali dentro dessa bochecha para que esse paciente consiga ter uma percepção melhor e se ajustar melhor na hora de fazer a amamentação. Véu palatino, eu posso manipular com o dedo também ou com o cotonete, que ele é mais suave, né, para o bebê. Hiper ou hipossensibilidade, se o paciente está com hipersensibilidade, eu vou acalmar o estímulo que eu vou dar. Então, vai ser um estímulo mais lento, mais devagar, com uma pressão um pouco maior. É uma hipossensibilidade. Então, eu vou fazer com movimentos mais rápidos e com uma pressão menor, porque eu preciso de
estimular essa sensibilidade. A questão de dedo, chupeta, mamadeira, como que faz? Primeiro ponto, a gente precisa entender que cada realidade é uma realidade diferente. Então, se aquela família optou por ofertar uma chupeta para o bebê, a gente não vai julgar essa mãe por isso, né? Mas a gente precisa oferecer orientação. Primeiro, antes chupeta do que dedo, né? Chupeta eu posso tirar. O dedo eu já não consigo tirar o dedo da criança. Então, é menos mal a criança chupar uma chupeta do que o dedo. E outro ponto muito importante, a gente não pode fazer uma associação emocional. Muitas vezes, o bebê ele vai fazer uma sucção ou outra, às vezes ele vai fazer o uso da chupeta, mas se ele não faz uma associação emocional, eu só durmo se eu for dormir de chupeta, eu só paro de chorar se eu chupar a chupeta, a gente criou uma dependência emocional dessa criança. Fica mais difícil de tirar esse objeto depois. Mesmo com um bebê bem novinho, bebê recém-nascido, saiu da maternidade já com uma chupeta. Mesmo assim, a gente precisa regrar a oferta dessa chupeta. Obviamente, o choro de bebê, principalmente para uma pessoa que está muito cansada, que está irritada, é um choro que vai irritar, um choro longo que vai irritar. Então, pode ser uma alternativa naquele momento? Pode, mas a gente deve evitar o máximo possível de oferecer a chupeta e, se oferecer, limitar a quantidade desse uso. Não deixar muito tempo. Nossa, colocou para dormir, na hora que começou a dormir, já tira essa chupeta. Com cuidado, com gentileza, tá? Para o bebê não estranhar. Porque tanto o dedo quanto a chupeta, eles vão abrir a mordida desse bebê. Então, quando tiver o desenvolvimento do céu da boca, por exemplo, a tendência é que esse céu da boca seja mais estreito, a gente chama uma nomenclatura que era atrésico, então ele vai ser um céu da boca mais estreito, o dedo, principalmente, ele vai empurrar esse céu da boca lá para cima, então ele vai ser bem estreitinho e muito fundo, essa é a tendência, né? Postura de língua vai estar abaixada também, não vai ser legal. A minha língua vai acabar empurrando os dentes, então a mordida vai ficar aberta aqui. Na hora que esses dentes nascerem, a língua tende a ocupar todo o espaço que ela encontra dentro da boca. Então essa língua vai sair, vai ser aquela criança que vai falar fim, a gente vai falar de CCI mais pra frente. E a gente vai ter toda uma desorganização de estrutura óssea e de estrutura muscular. Então, vai ser um paciente que necessariamente vai precisar de fono e de odonto juntinhos ali para conseguir ajustar isso. Por quê? Se eu ajusto a minha estrutura óssea, mas eu não ajusto a minha musculatura, essa musculatura ela vai prejudicar a estrutura óssea. Então, vai ter uma incidência de recidiva muito grande, tá? Então, o fono tem que ajustar a musculatura à medida que o dentista vai ajustando a parte óssea também. A mamadeira. A mamadeira, em alguns casos, ela vai ser necessária, porém, deu 6 meses de vida. Esse bebê já não precisa mais de mamadeira. A partir dos 6 meses, o bebê pode fazer o uso do copinho e não precisa de um copo adaptado, que tenha algo para esse bebê sugar. Ele já consegue fazer o uso do copo. Pode comprar um copo próprio para bebê, um copo colorido, um copo bonitinho, não tem problema. Mas o bebê, ele não precisa, a partir dos 6 meses, usar mamadeira. Então, com 6 meses, já corta esse aparelho do bebê. A deglutição é o ato de levar o alimento da boca para o estômago. A gente foi lá, mastigou, o alimento virou uma pastinha, a gente já engole. Então, a gente precisa de postura. Eu engoli sentada como eu estou agora, por exemplo, é uma coisa. Se eu já ficar emborcada assim, eu vou precisar fazer uma adaptação. Se eu engolir deitada, piorou ainda. Aí a gente vai favorecer muito mais ainda o engasgo. A gente precisa de postura, não só a postura corporal, mas a postura muscular também. Então, a boca tem que estar fechada, a musculatura de mastigação precisa estar com força, né? Postura e força.
A gente precisa disso para engolir e coordenação. Então, o que vai precisar acontecer? A minha boca vai fechar, a ponta da minha língua vai ficar atrás dos dentes grandes da frente, o meio da minha língua pressiona o céu da boca. Essa pressão vai fazer com que esse alimento seja jogado aqui para trás. Esse alimento foi jogado aqui para trás. O céu, aquele véuzinho lá da boca, né? O véu palatino, o sininho lá atrás, ele vai fechar o nariz para que essa comida não volte pelo nariz. A garganta, que é a faringe, vai contrair também para mandar esse alimento lá para o meu estômago. A minha laringe, ela vai subir e ela vai para frente para liberar espaço para o esôfago lá atrás. A prega vocal fecha. A epiglote, que é a tampinha da panela que a gente brinca, vem por cima da epiglote. Tudo isso para proteger o nosso pulmão e a gente não engasgar. Tudo isso funciona com musculatura, aquela musculatura que a gente viu lá no início. Como que a gente vai avaliar a deglutição? A gente vai ofertar alimento para esse paciente engolir. Claro que são pacientes que estão engasgando muito. A gente vai com cuidado, a gente vai entender quais as consistências, então a gente pode oferecer líquido, pastoso, sólido macio e dieta livre, que é a comida normal. Então a gente vai testar todas as consistências, porque cada consistência precisa de uma forma diferente de engolir. Então o líquido, ele é muito mais fácil de engasgar, porque o líquido é muito fininho, eu coloco na boca e ele já espalha. É diferente de eu precisar mastigar uma banana, que é mais fácil de mastigar do que eu precisar mastigar uma carne. Então, à medida que a minha mastigação, a minha deglutição começa na mastigação, eu preciso avaliar todos esses pontos, tá? Terapia. Nossa, um paciente que está engasgando muito. Primeira coisa que a gente tem que ver, consistência. Segundo, em que momento esse paciente engasga. Ele engasga antes de engolir, durante a deglutição. Ele está engolindo, começa a engolir, está engasgando. Ele engasga depois de engolir. Passou um tempinho, terminou de engolir, aí que vem o engasgo. Cada um desses momentos tem uma causa. A gente precisa verificar o porquê daquele paciente engasgar naquele momento. Em geral, se o paciente engasga antes da deglutição, força de língua que não está bacana, a parte posterior da língua, a base da língua, não está conseguindo manter esse alimento, acaba tendo um escape prematuro. Esse escape prematuro, a alimentação está descendo aqui antes do paciente engolir. Pode acumular em seios piriformes, né? Em seios e recessos piriformes, pode acumular ali naquela região, e aí, quando o paciente vai engolir, já está tanto alimento ali que ele acaba engasgando. Durante a deglutição, o que pode acontecer? Faringe que não está contraindo direito, laringe que não está subindo, então a musculatura supraioide aqui, ó, base de língua até o ióide, pode ser que essa musculatura não esteja subindo muito, não esteja funcionando da forma que precisa, tá bom? E também pode ser que a musculatura da laringe não está funcionando tão legal para que essa laringe, para que essa prega vocal consiga fechar, né? Então a gente avalia como que está essa força e coordenação desse músculo. Está muito atrasado, está muito fraco, está muito tenso, o que está acontecendo? E engasgou depois de comer. Pode ser também porque a laringe não está subindo, então fica mais baixo aqui, acumula mais alimento e acaba engasgando depois. A epiglote não está funcionando muito bem, ou a prega vocal que não está fechando, tá? Ficou algum recesso ali, ficou rebarba no meio do caminho, e aí pode acontecer desse paciente engasgar. Então, como que funciona a terapia? A gente vai fazer exercícios de fortalecimento, de preferência, colocando função. Então, não fazer um movimento isolado, mas dar função para aquele movimento. Para que eu vou fortalecer pescoço? Para que eu vou fortalecer garganta? Eu tenha objetivo, dê função para aquela musculatura. Trabalhe muito a função. Então, aqui a gente tem um exemplo mais visual, né, de como
essa alimentação ocorre. Então, esse verdinho aqui é o bolo alimentar. A pessoa colocou o alimento na boca. Percebam, ó, que essa ponta da língua está um pouquinho aqui para cima. E olha a onda que essa língua faz. A língua precisa fazer esse movimento de onda para que a gente consiga ter força aqui atrás para esse alimento chegar na faringe. Então, aqui, ó, na minha base de língua precisa descer. Para que ela faça o movimento de descer e subir, ela precisa de força. O véu palatino aqui atrás, o palato mole. Olha só como ele está fechado aqui, para que essa comida não volte pelo nariz. Aqui, ó, quando a comida já está entrando na faringe e no esôfago, ó o palato mole voltando. Por enquanto, a comida está aqui em cima, onde está a minha laringe? Está bem baixinha, ó. Se eu venho reto aqui, na hora que esse alimento começou a vir para cá, olha onde está a minha laringe. Ela não subiu? Ah, minha laringe subiu e a minha prega vocal fechou aqui. Então, quando isso aconteceu, eu liberei espaço para o meu esôfago. Olha como o meu esôfago é fininho. Eu preciso liberar esse espaço para ele. Então, aqui, eu acabei liberando espaço para esse esôfago, porque a minha musculatura funcionou. Essa minha musculatura de base de língua e musculatura supraioide, ela tem uma função muito importante nesse momento. Puxa esse osso ióide, essa laringe, puxa todo para cima, para que a gente consiga liberar esse espaço. A epiglote, ela fecha. Olha só a epiglote aqui, ó. Esses dois tracinhos aqui são a epiglote. Aqui, ó, eu tô respirando normal. Aqui, ela fechou a minha prega vocal. Na hora que ela fecha, eu dificulto que o alimento entre para minha traqueia. Liberou aqui para o esôfago, tudo voltou para o lugar. Então, a minha epiglote voltou aqui, ó. O ar já está passando aqui pelo nariz, normalzinho, ó. Vem pelo nariz, passa aqui por trás e vem para cá. Em coordenação entre deglutição e respiração. Na hora que a laringe sobe, o paciente não consegue prender a respiração e aí o alimento pode vir para a traqueia. Então, quando é um paciente adulto, uma criança maior ou um adulto, o que a gente pode fazer com esse paciente? Fazer um treino de respiração normal. Então, a gente pode pedir para esse paciente, puxa o ar, prende, engole a saliva, respira. Puxa o ar, prende, engole a saliva, respira. Tudo isso para coordenar, e aí depois a gente vai fazendo esse treino, oferecendo alimentação prática para esse paciente. Respiração. Por que a gente usa para respirar? O ar, ele tem que entrar pelo nariz. Mas para esse ar entrar pelo nariz, a minha boca tem que estar fechada. Toda pessoa que fica com a boca aberta é necessariamente um respirador oral? Não. Às vezes, muito raro, mas pode acontecer da gente pegar um falso respirador oral. Às vezes é só uma fraqueza da musculatura mesmo. A musculatura mais hipotônica, por exemplo, pacientes com a trissomia 21, né? São pacientes que têm uma musculatura mais fraca mesmo, eles acabam ficando com a boca mais aberta, mas não necessariamente respiram pelo nariz. Porém, a grande maioria dos pacientes que respiram pela boca acabam tendo a boca mais aberta. Não um respirador oral, geralmente, é mais fácil a gente encontrar. Porém, eu preciso da minha boca fechada, manter a força de lábios, manter a força de masseter também. Nem toda vez que o paciente está com a boca aberta é só fraqueza de lábios ou obstrução nasal, tá? Pode acontecer de temporal ou masseter estarem deficientes também, e aí o paciente mantém a boca aberta por conta disso, principalmente no idoso, tá? Orem bastante a musculatura de temporal e masseter, ou masseter, né, como vocês quiserem, para que é importante avaliar. Nem toda boca aberta é por causa somente de orbicular ou obstrução nasal. Porém, o ar entra aqui pelo nariz, minha boca está fechada, minha língua está aqui dando forma para o meu céu da boca,
certinho, bonitinho. Esse ar passou, bateu aqui na nasofaringe, né? Parte nasal da faringe. Veio aqui pela faringe, chegou aqui, veio para a traqueia. Passa pela laringe, então a nossa prega vocal fica aberta para que o ar possa passar. O ar passou, veio para o pulmão, meu diafragma desceu para que esse pulmão seja preenchido. Fiz as trocas gasosas, fiz tudo que precisei fazer, caminho feio por onde veio, o ar volta pelo caminho que ele veio. Então, meu diafragma empurra esse pulmão para cima para que ele possa ser esvaziado. Então, esse ar sai aqui do pulmão, vem pela traqueia. Se eu estou só respirando, a minha prega vocal está aberta, esse ar passa pelo nariz aqui. Se eu vou falar, na hora que esse ar baixa aqui na laringe, ele vibra essa prega vocal e essa vibração forma a minha voz. Então, se eu tenho um respirador oral, por exemplo, além de toda a alteração de estrutura muscular, eu vou ter olhos mais caídos, eu vou ter olheiras, a minha cara vai ser uma cara de triste, o meu ombro vai ser rotacionado para frente, a minha postura vai ser horrorosa, porque eu não respiro direitinho, então eu preciso achar um espaço. A tendência do paciente é ficar assim, quando ele está de frente, ele fica mais ou menos assim, quando ele está de lado, a cabeça bem projetada para trás, para liberar, né, espaço para esse ar poder passar. Boca aberta, postura de língua completamente alterada, então ela não vai fazer esse arco bonitinho que ela está fazendo aqui. O que vai acontecer? Ao invés dela ficar aqui encaixando certo no céu da boca, ela vai abaixar, ponta de língua vem para frente, ponta de língua sobe, dorso de língua vai ficar alterado para que esse ar passe por aqui. Então a gente vai ter uma alteração muito importante dessa musculatura. Além dessas alterações musculares de postura, vai ter uma mastigação ineficiente, porque a probabilidade dessa mastigação ficar de um lado só é grande. Vai ter uma maior incidência de cárie, tá? Sono irregular, sono ineficiente, não vai ser um sono que descansa. Pode provocar ronco e apneia também, tá? Principalmente pela flacidez de língua. Na hora que esse paciente deita, a língua vai lá para trás, e aí pode causar o ronco. E pode causar alterações de voz também. Então, uma voz hiponasal, tá indo muito pouco pro nariz, e tá indo, fica aquela voz mais anasalada, né? Ou uma voz hipernasal, se eu tiver alguma obstrução aqui, tá indo tudo pro nariz também. Pode ter essa alteração até mesmo de voz, uma discreta alteração de musculatura de face, tá? Então aqui, olha o rosto dessa criança. Isso não acontece só com criança, tá? Acontece com adulto também. Eu já fui uma respiradora oral, inclusive fiz turbinectomia, né, para retirar os cornetos do nariz. Fiz a cirurgia em 2019, até antes da pandemia, já adulta. Porém, é mais comum que a gente veja respiração oral em crianças, tá? Então a gente vai ver uma criança com o rosto extremamente cansado, olheiras profundas, a bochecha caída, comissuras labiais caídas também, lábios entreabertos, dentes geralmente projetados, tá? É uma cara bem de cansaço mesmo. Quando a gente vai olhar o céu da boca desse paciente, é um céu da boca também atrésico, pode ter apinhamento dos dentes por conta disso, porque o palato não está com espaço legal, e aí vai precisar colocar aparelho, e aí mais uma vez entra fono e odonto. A odonto colocando os aparelhos para expandir esse palato, para ter uma melhora dessa estrutura óssea, organizar a formação dos dentes, descruzar uma mordida que possivelmente possa estar cruzada ou fechar uma mordida aberta também, fazer esses ajustes de mordida e oclusão, e a gente da fono entra com a parte muscular, reajustar para que essa musculatura volte para o lugar, seja mais firme, tenha mais força e a gente consiga um equilíbrio, uma harmonia facial. Ceceio anterior e ceceio lateral. Ceceio anterior
é quando a gente fala assim, com a língua entre os dentes. Igualzinho tá nessa foto aqui. Pacientes com mordida aberta anterior são mestres em ter ceceio anterior. Lembrando, ceceio anterior é língua presa? Isso aqui é ceceio anterior, é língua solta, tá? Língua presa, a pessoa distorce o som. Então, ela não fala com a boca muito aberta, porque a língua não tem muito movimento. Então, fica uma articulação mais travada e distorce bastante o som. E isso vai ser língua presa, tá? A gente tem esse ceceio anterior. O que a gente vai precisar fazer aqui? Fechar essa mordida primeiro, para que depois a gente consiga reposicionar essa língua. Se a gente reposiciona essa língua, mas não fecha essa mordida, não vai adiantar nada. Essa língua vai voltar para o lugar, porque ela tende a ocupar todo o espaço que ela encontra dentro da boca. Mas pode ser que essa pessoa não tenha um ceceio anterior. Ela pode ter um ceceio lateral. Um ceceio lateral pode ser pela falta de força da ponta da língua, e essa falta de força seja por causa de um freno alterado, tá? Então, quando a gente vê aqui, ó, tá vendo que essa língua ela não escapa para frente? Aqui na frente, ó, tá fechadinho. Não tá aberto igual aqui, mas percebam que tá aberto aqui na lateral. Então, aqui é um caso bem gritante, né, de ceceio lateral, devido a uma mordida aberta lateral. Mas isso pode acontecer mesmo que o paciente tenha uma mordida certa, tá? Às vezes ele transfere mais força para a lateral da língua, ele vai distorcer o chão falando mais gestinho, né? Ele não usa tanto a ponta da língua e fala bem distorcido. Não chega a ser uma troca de som, mas ele fala bastante distorcido. Então, o que a gente tem que fazer? A gente, primeiro, em casos de ceceio anterior, a gente fecha a mordida e a gente da fono ajuda o dentista a fechar essa mordida, ajustando porque esse paciente tende a morder o alimento pela lateral. Ele não tem força aqui na frente para ele morder. Então, a tendência dele é morder pela lateral. Então, a gente vai incentivar esse paciente a morder pela frente para ajudar o dentista a fechar essa mordida. E aí, depois que a gente fecha a mordida, a gente coloca essa língua para trás. Então, varredura de palato lá para trás é um exercício excelente para esse paciente. Dar pista sensitiva, colocar um sabor ali nas papilas, para que esse paciente consiga entender que a postura de língua em repouso é atrás dos dentes grandes da frente. Ok, também. E no ceceio lateral, o que é melhor a gente fazer? A gente vai emagrecer essa língua. Então, trabalhar bastante língua fina, língua grossa. Ele precisa ter manejo dessa musculatura para que ele consiga melhorar essa percepção e desencostar essa língua das laterais na hora de falar. Então, a gente, às vezes, é até mais fácil a gente transformar esse ceceio lateral em ceceio anterior e depois do ceceio anterior a gente volta essa língua para o lugar. Dependendo do paciente, se ele tem uma dificuldade muito grande de mobilidade, como por exemplo os apráxicos, pode ser interessante a gente transformar o ceceio lateral em anterior para depois a gente desfazer esse ceceio. É uma área comum da fonoaudiologia e da fisioterapia, tá? É uma área muito que os fisioterapeutas atuam bastante, mas a gente da fono pode atuar também porque muitas funções, né, função de fala, de mastigação, a gente precisa dessa abertura de boca. Então, o que é a disfunção temporomandibular? É alguma lesão, alguma alteração nessa articulação da boca. Então, é uma articulação igual a articulação do ombro, articulação de cotovelo, de joelho. A gente tem essa articulação da boca e pode ser que o disco articular esteja alterado, a estrutura óssea esteja alterada e provoque uma alteração. A alteração da ATM, que é a disfunção, né? Quando o paciente fala que tem ATM, graças a Deus ele tem. Todo mundo tem ATM. Porém, a disfunção temporomandibular, a DTM, né? Ela vai acometer essa estrutura óssea, a estrutura articular, e pode ser uma das causas de dores musculares, tá? Então, o que pode favorecer uma DTM?
alterações dentárias, como perdas ou desgastes dos dentes e dentaduras mal adaptadas. Na literatura atual, a gente não tem evidência científica de que uma alteração de oclusão, mordida e oclusão, cause DTM. Nós não temos evidências nessa literatura, tá bom? Então, antigamente acreditava-se, que uma mordida cruzada, uma mordida aberta, uma oclusão classe 2, classe 3, pudesse provocar, ser a causa de uma DTM, mas hoje em dia a gente não tem evidência científica sobre isso, tá? Mas perdas ou desgastes nos dentes, isso vai ser bastante prejudicial para a TM, porque se a gente perde o dente sempre mais próximo que tem que fazer uma adaptação de função, de estrutura. Então, se eu não tenho dente lá no fundo e eu vou precisar mastigar aqui na frente, a tendência é que eu desgaste essa minha articulação. Eu não vou fazer uma mastigação bilateral alternada. A mastigação é outro fator muito importante na hora de desencadear uma DTM, tá? Se eu mastigo só de um lado, o tempo inteiro ou a maior parte do tempo, é a mesma coisa de eu ir para a academia e malhar só um lado do rosto, e malhar só um lado do corpo, tá? É a mesma coisa, a gente força só um lado. E a mastigação, ela precisa ser bilateral alternada. Por quê? Eu preciso de uma força muito grande na hora de triturar esse alimento, de começar a mastigar esse alimento. Então, quando eu ainda não mastiguei, o alimento não está triturado, eu preciso de força para isso. Se eu coloco essa grande força só de um lado o tempo inteiro, eu vou hipertrofiar somente um lado de musculatura, causando até um desequilíbrio estético também da musculatura. Então, a nossa preferência é uma mastigação bilateral alternada. E aí o fonoaudiólogo vai precisar avaliar essa mastigação, tá? Traumas ou degeneração da TM, pode ser que tenha acontecido um acidente ou um desgaste ósseo, algum problema ósseo também pode levar a uma DTM. Tensões musculares causadas por fatores psicológicos, estresse e ansiedade. O fator emocional, o fator psicológico está muito ligado com DTM, apertamento, o bruxismo, o ranger dos dentes. Tudo isso está associado com a tensão dessa musculatura. Então, é um paciente que vai acordar com a língua marcada de dente, amanhece com uma linha na bochecha, amanhece com dor de cabeça, principalmente nessa região aqui, ou na têmpora, pode ser indícios também, tá, de uma DTM. E hábitos inadequados. Por que a gente chama eles de inadequados? A gente usa essa musculatura para fazer isso, mas essa não é a função do músculo, então eu estou gastando esse músculo à toa. Roer uma unha, morder objetos e alimentos muito duros, então pegar um alimento extremamente duro e ficar forçando essa mastigação não é tão legal. Apoiar a mão no queixo, ranger ou apertar os dentes durante o sono ou em vigília também, tá? Pode acontecer, o paciente não vê que ele está fazendo isso. Tudo pode acarretar numa DTM. Então, a gente vai atuar na causa dessa DTM para que a gente possa melhorar os sintomas. DTM, geralmente, é de difícil controle, de difícil manejo, justamente por ser multifatorial. Então, a gente vê o tanto de coisa aqui que vai causar uma DTM. Ah, Ana, aplicação de Botox não é interessante porque vai atrapalhar a função do seu músculo. Então, às vezes, você colocou um Botox, paralisou um pouco daquela musculatura, você pode desenvolver uma adaptação de mastigação, adaptação de fala e de deglutição por conta disso. Não é legal. Placa para bruxismo. A placa ela não vai resolver sua DTM, tá? Ela vai ajudar a proteger os seus dentes, principalmente enquanto você dorme. Mas resolver o caso, não vai resolver. Então, precisa de uma equipe multidisciplinar. Precisa do dentista, precisa do fisioterapeuta, precisa do fonoaudiólogo e do médico também, para ajustar todos os fatores que possam influenciar nessa DTM, tá? Mastigação. Quais são os músculos da mastigação? Os principais: temporal, masseter, pterigóides lateral e medial, que eles estão mais no fundo aqui, não dá tanto para ver quando a gente faz essa anatomia. Ele está um pouquinho mais profundo. Então, temporal e masseter ajudam a abrir e fechar essa mandíbula.
Os pterigóides, eles ajudam a lateralizar. Tá? Então, a gente faz uma incisão com os dentes da frente, por isso os dentes da frente se chamam incisivos. A gente faz uma incisão, corta esse alimento pela frente, sempre pela frente. Os caninos vão ajudar a dilacerar aquelas fibras, e é aí que a gente passa lá para os pré-molares e molares para triturar essa alimentação. Então, ora a gente começa com o lado direito, ora começa com o lado esquerdo, para ficar bem equilibrado, e quem faz essa transição de um lado para o outro é a língua. Por isso que a língua precisa ter bastante força e mobilidade para que ela consiga, para que a gente consiga ter esse padrão de mastigação. O padrão ouro de mastigação equilibra a musculatura de face, faz uma harmonia melhor no seu rosto e você não desgasta tanto a sua musculatura. Ela fica com uma força adequada, com um tônus adequado e com sensibilidade adequada também. Quantas vezes a gente mastiga? Precisa contar quantas vezes? Não. Aqui, pegaram amendoim, fizeram uma simulação. Mastigou 2 vezes. Olha o tanto que não está triturado isso daqui. Seu corpo vai precisar fazer um esforço muito maior para digerir essa consistência do que essa consistência. Então, o que a gente orienta, a gente da fono? Orienta para os pacientes. Mastigue o alimento até ele virar uma pastinha. Até virar essa pastinha. Necessariamente eu vou precisar ficar lá contando 30 vezes de um lado, 30 vezes do outro? Não. Principalmente porque depende do tipo de face que você tem. Eu, por exemplo, tenho um rosto longo. O meu rosto ele é comprido. Então, a minha testa e o meu queixo são maiores que a região do meu nariz. O que isso implica? A minha musculatura ela é mais estirada. Se ela é mais estirada, eu tenho menos força. Então, eu preciso mastigar mais do que uma pessoa, por exemplo, a Eliana. Se a gente vê a Eliana na televisão, ela tem um rosto mais braquifacial, que a gente chama. Então, à medida que meu rosto é comprido vertical, o dela é comprido na horizontal. Então, ela tem um rosto um pouco mais largo, né? Aí, ela vai precisar mastigar menos do que eu, porque o músculo dela é um pouco menor, mas ela tem muito mais força. Então, ela precisa mastigar bem menos que eu. Mas se a gente pega uma outra pessoa que tem a testa, a região do nariz, a região do queixo, mais ou menos do mesmo tamanho, ela vai precisar mastigar diferente, uma quantidade de vezes diferente de mim e da Eliana, porque a musculatura dela já é mais equilibrada. Não é tão estirada quanto a minha, mas também não é tão curta e forte quanto a da Eliana. Então, não necessariamente a gente precisa mastigar 30 vezes, mas chegar nessa consistência é ideal para equilibrar a musculatura e para auxiliar na digestão também. A digestão, ela começa pela boca. Então, a amilase salivar, ela começa a fazer essa quebra, né, das moléculas e ajuda o nosso intestino, o estômago e o intestino, a fazerem a quebra da nossa nutrição. Então, até mesmo um desequilíbrio de mastigação pode afetar até mesmo a digestão do nosso alimento. Então, é muito importante a gente prestar atenção, tá? Paralisia facial é uma outra área também comum da fisioterapia com a fonoaudiologia. A grande diferença é que o paciente teve a paralisia facial. Quando ele vai para a fisioterapia, o fisioterapeuta, ele trabalha a musculatura em si. Ah, tá a musculatura caída aqui. Vai voltar essa musculatura para o lugar. Mas a função, mastigação, deglutição, fala, só a fonoaudiologia é autorizada a fazer, tá? Então, a gente pede muito auxílio da fisioterapia, são áreas que trabalham muito em comum na paralisia facial, mas a função acaba sendo um pouquinho mais da gente. Então, são trabalhos diferentes que se complementam muito bem, tá? Então, a gente tem 2 tipos de paralisia, a periférica e a central. A paralisia periférica, o nervo facial que foi lesionado. Então, está fora do cérebro. Não foi uma lesão lá no centro, lá no cérebro. O nervo foi lesionado. Então, o que pode causar essa paralisia facial periférica? Um trauma, um tumor, uma infecção,
ou fatores desconhecidos. Pode simplesmente acontecer do nervo estar lá lesionado, ter uma alteração no nervo e deu essa paralisia facial periférica. Mas como que a gente vai saber que ela é periférica? Na periférica vai ficar aparecendo essa foto aqui. Um lado do rosto todo que vai ficar alterado, né? Apenas um lado da face ou o rosto inteiro, se for os dois nervos, né? Se for o par de nervo, mas o rosto como um todo, desde aqui de cima até embaixo. Quando a gente vai para a paralisia central, a lesão é no cérebro, é lá no centro. Pode ser causado por um AVC, por um traumatismo craniano ou tumores cerebrais, tá? E apenas a região inferior da face, a região da boca e do nariz, somente essa parte que é afetada. Não é o rosto como um todo, tá? Então, a gente vai ver, nesses pacientes de paralisia, é muito comum a gente ter o que se chama de sincinesia. O que é isso? Um músculo vai movimentar e movimenta outro que não tem nada a ver. Lembra lá no começo que a gente falou que a gente precisa de um grupo muscular para fazer uma função, mas pode acontecer de uma adaptação? Esse paciente vai ser um grande candidato a isso. Então, ele vai piscar o olho, ao invés de só piscar, ele vai puxar toda essa musculatura. Então, ele vai fazer. Ele junta essas funções. Então, a gente vai desassociar essa movimentação conjunta e oferecer novamente as funções. Então, vai desfazer as adaptações de fala, vai desfazer as adaptações de mastigação, vai colocar o lado paralisado para trabalhar mesmo, tá? Quanto mais rápido buscar ajuda, melhor o resultado, tá? Nossa, Ana, tive uma paralisia facial há não sei quantos anos. Pode ser que a gente tenha alguma recuperação, mas não vai ser da mesma forma que se tivesse procurado ajuda imediatamente quando aconteceu o problema, tá? A gente sempre pode ter algum tipo de recuperação, mas pode ser mais difícil de ver o resultado. Ronco e apneia. Ronco e apneia também entram na parte de motricidade orofacial da fonoaudiologia, porque a gente usa aquela musculatura lá da respiração, que a gente viu na respiração tem que ser pelo nariz. Então, quando eu estou deitado, estou respirando pelo nariz, esse ar vem para cá. Eu não respiro pela boca quando eu estou respirando normal, em vigília. Quando eu deito, eu vou dormir, a minha musculatura relaxa, ela fica hipotônica, né? Então, a hipotonia dessa musculatura pode gerar o ronco. O ronco é uma coisa, a apneia é outra, tá? O ronco, como que ele acontece? A pessoa deitou, a musculatura caiu. É o que a gente chama de glossoptose, queda da base da língua. É normal que isso aconteça. Só que se a pessoa não tem essa musculatura muito no lugar, o que vai acontecer? Essa língua, ao invés de deixar o espaço aqui para o ar passar, ela vai ficar batendo na garganta, ela vai fechar essa região. Então, quando o ar passa por aqui, vai acabar vibrando essa musculatura e aí vem o ronco. O ronco é o barulho, né? Tem uma obstrução parcial e vai ter esse barulho. Vai ter esse barulho. Quanto mais obstrução, maior vai ser esse barulho também, tá? E aí, na apneia, vai ter uma paralisação dessa passagem de ar. Então, vai obstruir tanto, que esse ar não vai chegar lá no pulmão. É a hora que a pessoa acorda, porque tá sem respirar. Então, primeira coisa que o fonoaudiólogo vai fazer, exercícios para fortalecer essa musculatura. Mas esse paciente precisa de um acompanhamento multidisciplinar também. Verificar a obesidade. A grande maioria dos obesos tem problemas com ronco e podem ter com apneia, tá? Ver um médico do sono, como está a qualidade desse sono, se somente a redução de peso e os exercícios da fonoaudiologia vão ajudar essa musculatura, precisa de alguma medicação, precisa de usar algum aparelho como, por exemplo, o CPAP, durante o sono, para jogar mais ar e desobstruir essa via aérea também. Tudo isso precisa ser analisado e é uma equipe que vai cuidar dessa parte.
E a gente tem também a fonoaudiologia estética. A gente auxilia o pessoal da estética a manter essa musculatura no lugar. Então, da mesma forma que se a gente vai para a academia, a gente malha o músculo, ele fica mais rígido, ele fica mais bonito, ele fica no lugar, a gente consegue fazer isso com a musculatura de cabeça e pescoço. Então, a gente vai ajustando essa musculatura. Existem os exercícios que a gente pode fazer para essa área de estética para ajudar que essa musculatura fique rejuvenescida, que essa musculatura não tenha tanto problema. Porque de onde que vem a ruga? Do excesso de movimentação. E isso é normal acontecer ao longo da nossa vida. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente perde a capacidade muscular, a gente vai perdendo capacidade muscular, vai perdendo colágeno também, que mantém uma estrutura mais vistosa, né, mais bonita. Mas a gente pode minimizar esses efeitos através de exercícios. Então, verificar como que pode fazer o exercício pro seu caso. É um pouquinho complicado da gente passar exercícios muito gerais, porque às vezes um exercício que você precisa para uma determinada musculatura é um exercício que um outro paciente não precisa, porque aquela musculatura dele tá ok. O problema dele é em outro músculo também. Nós também atuamos com pacientes queimados. Então, quando o paciente passa por uma situação de queimadura, principalmente as lesões mais graves, queimaduras mais avançadas, elas podem fazer uma aderência muscular, principalmente de queixo com pescoço. Isso acontece bastante na fonoaudiologia. É uma musculatura que vai ficar muito rígida, é uma musculatura que pode ter fibrose também. Então, a gente vai pedir ajuda da enfermagem e da fisioterapia para ajudar a gente com essa questão da fibrose. E a gente devolve função. A gente vai tentar alongar o que a gente conseguir dessa musculatura, sempre dentro do limite do paciente, de conforto, de dor, de emocional também. Às vezes é um paciente que ainda está muito ali na flor do momento do que aconteceu e é um paciente completamente instável emocionalmente. Se a gente tenta manipular esse paciente, ele não vai dar abertura, então o nosso trabalho não vai funcionar. A gente vai com muita calma com esses pacientes, tá? E a gente vai devolvendo a função. Mediante como essa musculatura ficou, como está essa cicatrização, eu vou ver qual a melhor consistência de alimento para esse paciente, como que é essa abertura. Se ainda tem estrutura dentária, como que eu posso adaptar a mastigação, como que eu posso adaptar a deglutição, oferecer uma alimentação no canudo, na colher. Seringa é muito difícil, tá? Por quê? Seringa não é muito fisiológico, então a gente tenta manter o máximo de normalidade para a rotina do paciente. Então, às vezes, ele não pode uma grande quantidade, por exemplo, porque tem uma abertura de boca muito limitada, vamos tentar oferecer com a colher, ver se a gente consegue colocar a colher lá dentro e ajudar esse paciente a fazer a movimentação que ele precisa. Então, a alteração de fala, de cunho fonético, que a gente chama, é de cunho de alteração muscular. Então, uma alteração muscular está causando essa alteração de fala. O músculo não está conseguindo fazer o movimento que precisa. Para isso, cada som tem o músculo que ele precisa. Então, aquele paciente respirador oral, por exemplo, ou que mantém a boca aberta, fica com a boca aberta o tempo inteiro. Sons bilabiais, né? P, B, M, são sons que ele pode ter dificuldade de fazer, tá? Porque não tem força suficiente para fechar essa musculatura e explodir. É um som que explode, né? Então, p, b. São sons que explodem. É mais difícil para esse paciente fazer. Sons labiodentais, por exemplo, F e V. Pode ser que ele tenha dificuldade também porque não tem força, ele não vai ter estabilidade para conseguir fazer esse som. Se é um som linguodental, aí já é um pouquinho mais complicado. A língua não está conseguindo fazer o movimento que precisa, então a língua vai lá no dente. Por exemplo, T, D, L, N, R, L. Tudo isso eu preciso de uma habilidade de ponta de língua muito grande para que esse som consiga ser feito.
Então, se a gente avaliou o frênulo lá no início, tem um frênulo alterado, pode ser que essa limitação desses sons aconteça. E aí pode trocar o som por um som mais fácil, né? Ou então não fazer o som, simplesmente não fazer o som. Então, viu a questão da língua? Não tem língua presa, é só questão de força. A gente primeiro fortalece essa língua e depois amplia o movimento, porque a tendência é que a pessoa consiga fazer adaptações para que ela não precise ter uma amplitude muito grande de movimento. Porque se a gente for fazer o L, geralmente a gente faz lá, lá. Esse paciente não vai conseguir fazer isso, mas a gente pode fazer lá, sem abrir muito a boca, o que não é o ideal, tá? A gente precisa ter uma boa articulação para não ter uma articulação muito travada e não sobrecarregar a nossa ATM, tá bom? Então, ficou na dúvida, qual a origem dessa dificuldade? A criança, principalmente criança, né, que tem essas trocas, a criança está trocando o som, não está fazendo o som, verifica a questão muscular. Esse músculo consegue fazer? Tem uma coordenação motora boa? Tem uma força boa? O músculo está no lugar? E aí a gente vai ensinar esse paciente onde essa língua precisa ir, onde essa boca precisa ir, o que é que precisa fazer para conseguir fazer todos os sons. Então, a questão de fala também não é só na criança, né? A principal, quando a gente fala alteração de fala, a gente lembra muito de criança, mas a gente pode lembrar também do paciente idoso. Se é um paciente com uma doença neurodegenerativa, por exemplo, um Parkinson, ele vai ter uma rigidez muscular muito grande, a articulação dele vai ficar péssima com o tempo. É um ponto a ser trabalhado na fonoaudiologia. Um paciente que teve um AVC também, ele vai ter alteração muscular também. Então, pode ser por uma paralisia facial, igual a gente viu, né, que é uma das causas. Pode ser por uma paralisia facial, pode ser porque teve um desvio de rima. Pode ser que essa musculatura ficou muito fraca, ou a musculatura não está tendo sensibilidade, eu estou lá cutucando aqui e o paciente não sente nada. Tudo isso vai influenciar na fala também, eu preciso sentir o músculo para que ele possa fazer uma função, né? Então a gente também pode ter esse trabalho de ensinar os sons e as movimentações que a língua, que a musculatura de cabeça e pescoço precisa fazer na hora desse paciente também falar. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando mais uma vez que nós temos as teleconsultorias. Se você tem dúvidas sobre algum ponto dessa aula ou sobre um caso que você esteja atendendo, pode enviar a sua dúvida que nós estamos à disposição. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima!